Nas sombras das florestas de nuvens, onde a neblina é tão densa que apaga o horizonte entre a Venezuela, Colômbia, Equador e o Peru, algo desconhecido se move. Por décadas, a ciência acreditou que os grandes predadores da América do Sul já haviam sido todos catalogados, restando apenas a onça-pintada como a soberana absoluta dessas terras e os pumas. Mas e se estivéssemos errados? E se nos recônditos mais inacessíveis das montanhas e das matas úmidas, um fantasma do passado ainda estivesse à espreita? Imagine um felino com o poder de uma onça pintada, mas com uma aparência que desafia tudo o que sabemos sobre a evolução. Relatos de tribos locais, exploradores veteranos e até investigadores renomados convergem para uma figura aterradora. Um animal de pelagem bege e amarela, marcado por listras negras e, o mais inquietante, armado com presas que lembram as criaturas extintas da Era do Gelo. Muitos o chamam de tigre danteiro, outros o conhecem como o jaguar listrado. Mas, para quem já cruzou o seu caminho no meio da noite, na selva remota o nome pouco importa. O medo é mais real e palpável. Bem-vindo ao Ordinário, e hoje vamos mergulhar nos arquivos perdidos de Peter Hawking, analisar evidências físicas que a ciência preferiu ignorar e descobrir que estamos diante de um sobrevivente improvável de uma era esquecida ou de uma nova espécie que evoluiu silenciosamente bem debaixo do nosso nariz. Então, já deixe seu like, se inscreva no canal e vamos nessa! Para entender a existência desse predador, primeiro precisamos olhar para o mapa e apagar as fronteiras políticas. O que sobra é um corredor de sombras que se estende por milhares de quilômetros, as florestas nubladas da América do Sul. Este não é um cenário da Amazônia que você vê nos documentários, com calor escaldante e rios largos. Estamos falando de um ecossistema vertical, onde as árvores estão perpetuamente abraçadas por uma neblina fria e o chão é um emaranhado de raízes e musgo. Do Parque Nacional Canaima, na Venezuela, até as profundezas de Madre de Dios, no Peru, essas ilhas no céu compartilham um isolamento brutal. É um território onde a visibilidade raramente passa de alguns metros e onde o silêncio é tão pesado que o quebrar de um galho soa como um tiro. É o esconderijo perfeito, um lugar onde a evolução poderia ter tomado um caminho diferente longe dos olhos humanos. Foi nesse local de mistério absoluto que surgiu o primeiro relato. Precisamos voltar décadas no tempo, para um período em que as selvas ainda guardavam segredos invioláveis. A figura central desse início é Gustavo Sánchez Romero, um homem que não buscava lendas, mas que acabou tropeçando em uma ao visitar o coração da Venezuela no Parque Nacional Canaima. Lá, entre os imponentes tepuís, as montanhas de topo plano que parecem ilhas pré-históricas, ele ouviu dos povos indígenas descrições de um animal que não deveria existir. Eles o chamavam de tigre danteiro. Para quem não conhece o termo, danta é como o animal anta é chamado em várias regiões da América Latina. Portanto, o nome significa literalmente o tigre das antas. Mas por que esse nome? Segundo os relatos, este felino não apenas caçava esses grandes herbívoros, como possuía uma adaptação física específica para isso. Presas superiores tão longas que eram capazes de perfurar o couro extremamente grosso e resistente de uma anta com um único golpe. A descrição era detalhada e consistente, pois todas as tribos locais descreviam exatamente o mesmo animal. Um felino um pouco menor que uma onça pintada, de corpo robusto e musculoso, mas com uma característica que mudava tudo: dentes de sabre que se projetavam para fora da mandíbula, visíveis mesmo com a boca fechada. Romero não guardou essa informação para si. Ele a transmitiu a investigadores como Carl Schucker, e a partir daí o que era apenas um boato de aldeia começou a ganhar contornos de um mistério biológico global. O relato descrevia um animal tímido, raríssimo, que evitava a todo custo o contato humano, preferindo as encostas íngremes e inacessíveis. Mas o tigre danteiro não estava sozinho nas crônicas do desconhecido.
Enquanto Romero documentava o monstro das antas na Venezuela, do outro lado do continente, no Peru, outros homens começavam a encontrar algo que parecia confirmar que não estávamos lidando com apenas um animal, mas com uma linhagem inteira de felinos fantasmas. O que Romero ouviu em Canaima foi apenas o primeiro sussurro. O que ele não sabia e o que a ciência da época nem sonhava é que esses relatos eram apenas a ponta de um iceberg de evidências. E eu sei muito bem como é estar desse lado. 2019, a minha vida financeira estava uma bagunça. Meu dinheiro, ele nunca sobrava, eu administrava as finanças de casa terrivelmente. E a verdade é que eu perdi muito mais dinheiro por não ter o conhecimento do que se eu tivesse investido em aprender, sabe? E naquela época, conhecer o Raul Sena, pra mim, foi tirar a sorte grande, porque ele nem sabe disso. Mas os conteúdos dele salvaram a minha vida financeira. E é por eu saber de tudo que eu passei, eu tenho muito orgulho de apresentar para vocês hoje a AUVP. Porque além de ser a melhor escola de investimento do país, a AUVP te entrega o arsenal completo. Investimento no Brasil e Estados Unidos, câmbio, ferramentas de gestão financeira, aulas ao vivo semanais, cartão Black, tudo num só lugar. E o principal, cara, a garantia. Esquece a regra padrão de 7 dias. Na AUVP, a garantia é de aprendizado. Se você assistir tudo e sentir que não aprendeu, eles devolvem o seu dinheiro inteiro. É risco zero. Então, o primeiro passo é clicar no link da descrição ou no QR Code que está aqui na tela e fazer a sua análise de perfil. Eu já estou lá. Se o tigre danteiro era o predador de dentes longos da Venezuela, o que dizer das peles listradas que começariam a aparecer nos mercados de caça do Peru anos depois? E como explicar os crânios que, embora parecessem de onças pintadas, escondiam segredos que desafiavam os especialistas? Bem, à medida que os exploradores e cientistas amadores começaram a cruzar os dados, perceberam que o felino desconhecido de dentes de sabre estava sendo avistado em pontos distintos do mapa, quase sempre por pessoas que não tinham contato entre si, mas que descreviam exatamente o mesmo animal. Um dos relatos mais viscerais surgiu em 1991, nas profundezas da selva venezuelana. Um caçador do povo Pemon, chamado Tirso Sosa, estava em uma jornada de caça solitária, cerca de 3 dias de viagem rio acima na margem esquerda do rio Caral. Em meio à estação seca, quando os animais se tornam desesperados por água, Sosa avistou algo que o fez paralisar. Do outro lado do rio emergiu um felino do tamanho de uma onça pintada, mas com uma anatomia perturbadora, uma cauda curta, incomum para os grandes felinos da região, e dentes que desciam como lâminas por fora da boca. O animal aproximou-se cautelosamente da margem para beber. Anos depois, ao ser confrontado com uma ilustração científica de um Smilodon, o extinto tigre-dente de sabre, Sosa não hesitou, apontou o dedo e afirmou com convicção absoluta que aquele era o animal que ele viu bebendo água no rio, porém, menor em proporções. Mas o mistério não parava na Venezuela. No centro do Peru, na região de Madre de Dios, um dos lugares com a maior biodiversidade do planeta e também um dos mais inóspitos, a lenda ganhava novos nomes e novos rostos. Em 2017, durante a expedição liderada por Billy Barron e documentada por pesquisadores de criptozoologia, um morador local chamado David Angel trouxe à tona uma verdade que os habitantes da região guardavam a 7 chaves. Ele afirmou que nos bosques centrais e nas florestas, onde o homem raramente ousa entrar, vive um grande felino com dentes de sabre. Para David e para os locais, não se tratava de uma lenda folclórica, como uma entidade que não se pode matar, mas sim de um animal de carne e osso, um predador que eles evitavam porque sabiam que a sua força superava de qualquer onça conhecida. E as descrições continuavam a surgir. Outro avistamento, também na Venezuela, em 1991, descreveu um animal de cor marrom claro, com patas dianteiras excepcionalmente poderosas. Essa característica é fundamental. Na paleontologia, os felinos dentes de sabre eram conhecidos por terem braços muito mais fortes que os felinos modernos para imobilizar presas grandes, como as antas,
antes de desferirem o golpe fatal com as presas. Coincidência? Ou seriam os relatos de caçadores cansados demais para identificar com precisão o que haviam visto? Até mesmo exploradores renomados, conhecidos por sua sobriedade, foram confrontados com esse enigma. O itinerante francês François Piquet relatou ao naturalista Peter Manchesen ter vislumbrado um desses felinos na Colômbia. Manchesen, a princípio cético, ficou impressionado com a naturalidade de Piquet. O francês não estava tentando vender uma história de aventura, ele contou o avistamento como quem descreve um evento comum da floresta, tratando o animal como apenas mais um habitante das sombras, pois foi isso que as tribos locais lhe ensinaram. Cada um desses encontros deixa uma pergunta ecoando no ar. Como é possível que tantas pessoas em décadas e países diferentes descrevam um animal com as mesmas características anatômicas específicas? Cauda curta, ombros maciços, pelagem marrom ou listrada e caninos hipertrofiados. Se fossem apenas mitos, as descrições deveriam variar, mas elas são constantes como um registro biológico. No entanto, relatos são apenas palavras, não é mesmo? Para o mundo acadêmico, palavras não bastam. O que o mundo precisa são de provas físicas. E é aqui que a nossa história toma um rumo ainda mais fascinante. Pois enquanto caçadores narravam seus encontros, um homem no Peru estava prestes a colocar as mãos em algo que a ciência não poderia simplesmente ignorar: evidências físicas. O que Peter Hawking encontrou nas mãos de caçadores locais não eram apenas histórias, eram provas que poderiam finalmente tirar o tigre danteiro das sombras da mitologia e colocá-lo nas páginas da biologia. Peter Hawking era um ornitólogo e investigador radicado no Peru. Ele não se satisfez com histórias de fogueira, ele passou anos percorrendo mercados de caça e vilarejos remotos nas províncias de Pasco e Oxapampa em busca de algo que pudesse ser segurado com as mãos. E ele encontrou. Hawking conseguiu o que muitos consideravam impossível: o acesso a peles e crânios de felinos que desafiavam o padrão visual de qualquer animal registrado nos manuais de zoologia. O que Hawking viu não é o padrão de rosetas amarelas e pretas da onça pintada comum. Em vez disso, a pele exibe um fundo distinto, atravessado por listras pretas horizontais. Para Hawking, aquilo não parecia uma deformidade genética, parecia o uniforme de uma espécie perfeitamente adaptada às luzes e sombras fragmentadas das florestas de altitude. Mas a prova definitiva precisava vir do osso. Hawking obteve crânios de espécimes abatidos que os locais juravam ser o jaguar listrado. Esses crânios foram levados para análise e o que se descobriu foi um campo de batalha científico. Alguns especialistas, ao examinarem as peças, notaram cristas sagitais excepcionalmente desenvolvidas, aquela protuberância óssea no topo do crânio onde se fixa os músculos da mandíbula. Isso indicava uma potência de mordida descomunal, superior até mesmo a de um jaguar médio. No entanto, aqui o mistério ganha uma camada de frustração e intriga. Os dentes desses crânios específicos eram de tamanho normal. Onde estariam então as presas de sabre relatadas por tantos caçadores? É aqui que a ciência dá atenção ao caso e começa a formular suas hipóteses. A primeira, o sobrevivente improvável. Especialistas sugerem que o tigre danteiro pode ser um microesmilodon. Enquanto se crê na extinção do tigre dentes de sabre há 10 mil anos, uma forma menor e compacta poderia ter evoluído nas florestas nubladas para caçar antas, usando dentes longos para perfurar couro grosso em emboscadas. A segunda hipótese, a mutação ou atavismo. Esta visão propõe que o animal seja um jaguar com pseudomelanismo, criando listras em vez de rosetas. Para explicar os dentes longos, recorre-se ao atavismo, um despertar genético de características ancestrais adormecidas que faria os caninos crescerem excessivamente em populações isoladas. A terceira hipótese, o fantasma marsupial. Bernard Helvermans propôs que o felino seria na verdade um descendente do Thylacolosmilus. Embora pareça um felino, ele era um marsupial extinto que possuía dentes de sabre e bainhas ósseas na mandíbula, representando uma linhagem totalmente diferente que mimetizou os felinos.
O conflito entre os crânios de dentes normais encontrados por Hawking e os relatos de dentes de sabre dos indígenas cria um vácuo de conhecimento. A ciência diz que se não há osso com dentes longos no museu, o animal não existe. Mas os caçadores que vivem e morrem naquelas matas continuam apontando para as sombras. Eles dizem que os espécimes que Hawking conseguiu eram apenas jovens ou uma variação mais baixa da floresta, e que o verdadeiro tigre danteiro vive mais alto, onde o ar é rarefeito e nenhum pesquisador jamais montou uma armadilha fotográfica. Estamos diante de uma mutação bizarra de uma espécie conhecida ou de um sobrevivente da Idade do Gelo que aprendeu a se esconder na neblina? As evidências físicas nos levaram até a porta do mistério, mas algo nos impede de abri-la totalmente. Existe uma peça final nesse quebra-cabeça, um detalhe que muitos ignoram, mas que pode ser a chave para confirmar que o rugido que ecoa nas montanhas da Venezuela e do Peru não pertence a nada que conhecemos. A peça que falta para desvendar esse mistério tem nome e se chama financiamento de estudo científico. Apesar da documentação escrita e de dezenas de artigos que defendem a existência desse predador desconhecido, nenhuma grande corporação teve interesse de investir dinheiro e recursos para que profissionais capacitados e equipados pudessem ir ao local e investigar a fundo esse mistério. Muitos dizem que, por se tratar de países latinos-americanos, existe um preconceito na academia e que eles simplesmente resolveram ignorar a hipótese de que pode sim haver um animal ainda não catalogado esperando para ser descoberto. Bem, e você? O que pensa disso tudo? Registre nos comentários, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir. Fui!